Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso devocional noturno e vamos terminar de ler o texto de Números 23 e Números 24 também. Amém? Querido Deus e amado Pai, graças te damos, porque até aqui tu tens soprado, inspirado-nos, direcionado-nos e derramado sobre nós sabedoria, e assim nos concedido discernimento, o entendimento e a compreensão, Senhor, para obtermos através da tua palavra o aprendizado, o conhecimento necessário de toda a palavra que é a verdade do Senhor. Ó Jesus, graças nós te damos, porque tu tens feito grandes maravilhas em nossas vidas e no nosso meio. Pai, convidamos o Senhor ao lugar de primazia neste devocional. Sê conosco, visita cada nossa área de nossas vidas e arranca toda raiz podre, tudo aquilo que não pertence de ti, tudo aquilo que te aborrece. Senhor, abra os nossos olhos espirituais, os olhos dos nossos corações, para que sejamos mais gratos a ti, os olhos espirituais para que venhamos ver e entender as coisas ruins que nós fazemos e que a ti entristece. Sim, Senhor, nós compreendemos que precisamos ver o que de mal estamos a fazer e que ao Senhor está entristecendo. Ah, Jesus, dê-nos compreensão e sensibilidade para também vermos este lado nosso, porque existe em nós, Senhor, é o pecado da carne pecaminosa, Senhor. Pai, tu derramas sobre nós a tua misericórdia e tu nos faz enxergar as maravilhosas coisas que já fizestes em nossas vidas. Por que não devemos pedir ao Senhor para também enxergarmos os pecados que aborrecem ao Senhor? Senhor, hoje eu quero pedir que o Senhor nos faça enxergar o que aborrece ao Senhor e nos instrua a parar de fazer, porque nós precisamos reconhecer as coisas mais para parar de fazer, porque tu não mereces, tu mereces toda a honra, tu mereces toda a glória, tu mereces todo louvor, Senhor, e a ti, ó Deus, é tudo o que somos e fazemos, tu nos fez para a glória de teu nome. Então, Senhor, como tu nos fizestes para a glória de teu nome, ensina-nos a andarmos direito conforme a tua vontade. Alinha o nosso coração, Senhor, ao teu e também a nossa mente à tua, que venhamos pensar como Cristo pensa de nós, que venhamos sonhar os sonhos que o Senhor sonha para nós. E que assim, em comunhão para com Cristo e o Espírito Santo, venhamos ser pessoas melhores, mães, filhos e amigos, noras, tudo, para glorificar o teu nome em todo o tempo. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Vamos lá? Aqui nós vamos falar mais uma vez agora sobre Balaão, uma outra parte. Nós paramos lá no versículo 22, o último versículo, vou ler para vocês, que é para trazer a memória de vocês. Sucedeu que, pela manhã, Balaque tomou a Balaão e o fez subir a Bamote Baal. E Balaão viu dali a parte mais próxima do povo. Balaão foi lá constatar que realmente o povo era numeroso. Balaão abençoa a Israel pela primeira vez. Ele fez sem nem perceber. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros.
Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse mais Balaão a Balaque: fica-te junto do teu holocausto, e eu irei, porventura, o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar, te notificarei. Então subiu a um morro desnudo. Encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse: Preparei 7 altares, e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: Torna para Balaque e falarás assim. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos moabitas. Então proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó ou esmoreceu a 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele. Então disse Balaque a Balaão: Que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente os abençoaste. Mas ele respondeu: Porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Balaão abençoa a Israel pela 2ª vez. Então Balaque lhe disse: Rogo-te que venhas comigo a outro lugar, donde verás o povo. Verás somente a parte mais próxima dele, e não o verás todo, e amaldiçoa-mo dali. Levou-o consigo ao campo de Zofim, ao cimo de Pisga, e edificou 7 altares, e sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. Então disse Balaão a Balaque: Fica aqui, junto do teu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs-lhe na boca a palavra e disse: Torna para Balaque, e assim falarás. Vindo a ele, eis que estava junto do holocausto, e os príncipes dos moabitas com ele. Perguntou-lhe, pois, Balaque: Que falou o Senhor? Então proferiu a sua palavra e lhe disse: Levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não aqui, Números, capítulo 23, versículo 19. Veja: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que, para abençoar, recebi ordem. Ele abençoou. Não o posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei.
Deus os tirou do Egito. As forças deles são como as do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus. Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. Então disse Balaque a Balaão: nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te disse eu, tudo o que o Senhor falar, isso farei? Disse mais Balaque a Balaão: ora, vem, e te levarei a outro lugar. Porventura parecerá bem aos olhos de Deus que dali mu amaldiçoes. Então Balaque levou Balaão consigo ao cimo de Peor, que olha para o lado do deserto. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão e ofereceu sobre cada altar um novilho e um carneiro. Sabe, com isso eu aprendo que Deus, Ele, na palavra do Senhor, tem um versículo, eu não me lembro onde que está, que diz que até o mal que vem contra nós, o Senhor o transforma em bem. Essa é a prova viva. Nós estamos diante de um texto onde que Balaque queria amaldiçoar o povo de Israel, e Balaão não conseguiria e nem conseguiu amaldiçoar um povo que já era abençoado. Ele apenas abençoou mais ainda. Deus é magnífico. Então vamos lá para o capítulo 24. Balaão abençoa a Israel pela 3ª vez. Vocês notaram? 1, 2, 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Pois é, né? Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi esta vez como antes, ao encontro de agouros, mas voltou o rosto para o deserto. Levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, o que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó! Que boas são as tuas moradas, ó Israel! Como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo, que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. Águas manarão de seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Vocês sabem o que é um boi selvagem? Eu descobri tem pouco tempo. Na linguagem bíblica, um boi selvagem é um búfalo. Porque lá em Salmos, eu não me lembro o capítulo nem o versículo, Davi disse: unges-me a cabeça e derrama sobre mim o óleo para que eu fique escorregadio como um boi selvagem e os inimigos não consigam cravar as garras
sobre o meu corpo. E é assim que um boi selvagem, o búfalo, ele reage. Quando ele está em perigo, ele mesmo, o próprio corpo do búfalo, expele de dentro para fora um óleo que vai por toda a gordura do corpo dele, todo o corpo dele, a pelagem dele começa a ficar engordurada. É como nós, quando estamos cozinhando, está muito quente, está muito calor, e a gente começa a suar, a gente limpa o suor, mas mesmo assim não fica uma espécie de gordura, não é? Nas nossas mãos, a gente precisa lavar as mãos, né? E depois tomar um banho. Então, acontece com o boi selvagem. Quando ele sente que está em perigo, ele produz este óleo que já tem uma glândula no tutu dele, e este óleo ele vai como é que é o Espírito Santo, aquela palavra que eu quero falar? Obrigado. Vai se espalhando por todo o seu corpo, por toda a sua pelugem. E se o inimigo, como no caso, um leão ou uma onça, tentar agarrar ele, vai escorregar. E aí vai dar mais tempo dele fugir, dele correr, sabe? Então é muito interessante, eu aprendi isso. Coisa linda, muito lindo. Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Este abaixou-se, deitou-se, como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Aqui Deus está dizendo que Israel apenas parou ali para descansar. Não estava querendo guerra com ninguém. Era um acampamento de descanso. Eles iriam levantar novamente o seu acampamento e iriam prosseguir para onde Deus estava levando eles. Mas o Balaque fez o quê? Ficou todo oriçadinho, né? E acabou que despertou o leão e a leoa. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão e bateu ele as suas palmas. Do tipo, quando a gente está com muita raiva da pessoa, a gente faz assim: parabéns! Parabéns! Você conseguiu me irritar! Eu imagino a cena. Balaque fazendo assim. E bateu ele as suas palmas. Disse Balaque a Balaão: chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos, porém agora já 3 vezes somente os abençoaste. Agora, pois, vai-te embora para a tua casa. Eu dissera que te cumularia de honras, mas eis que o Senhor te privou delas. Então Balaão disse a Balaque: não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não poderia traspassar o mandado do Senhor, fazendo de mim mesmo, bem ou mal, o que o Senhor falar, isso falarei. Ele avisou, né, gente? Ele avisou lá no outro versículo. Agora eis que vou ao meu povo, vem avisar-te-ei do que fará este povo ao teu nos últimos dias. A profecia de Balaão, a estrela de Jacó. Então proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo. Gente, eu vou parar aqui porque eu vou falar algo muito importante para vocês. Como é triste
Como é triste. Ele tinha ciência, ele tinha intimidade, ele falava com Deus, ele tinha o dom da profecia. Né? Mas em momento nenhum ele quis matar a própria carne. Olha o perigo, aquilo que Paulo fala nas Escrituras. Ele não conseguiu deixar de fazer. Paulo diz nas Escrituras que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer, este sim acaba cometendo. E Balaão, ele não conseguiu lutar contra os seus desejos carnais. Os desejos carnais foram mais fortes, embora Deus o avisando, Deus o livrando, Deus dando oportunidades, porque aqui vocês veem que Deus deu oportunidades para ele. Deus falou através da boca dele, Deus falou com ele, Deus disse para ele: olha, não é agradável a mim que tu vá. Deus colocou um anjo na frente da burra, a burra falou. Gente, a burra, você já para pensar. Eu sou um tipo de pessoa que por onde eu vou, eu falo com os animais. Sim, eu falo. Eu falo com a minha gatinha, eu chego lá na casa da minha mãe, eu falo com os gatinhos dela. Eu passo por aqui, tem um cachorro ali, o nome dele é Braddock. Eu brinco com ele, eu falo com ele, e eu acho que eles me entendem. E tá tudo bem. Gente, já imaginou se um dia desses um desses bichinhos resolve me responder de forma claramente assim, bem como a burra falou com Balaão? Eu acho que eu cairia para trás. Talvez não, porque conheço um pouquinho do poder de Deus. É bem pouquinho que eu conheço. E talvez, se o Espírito Santo de Deus usasse de generosidade para lembrar-me na hora que, se Deus usou a burra para falar com Balaão, por que ele não poderia usar o cachorro ou um gato para falar comigo? Talvez eu não ficasse tão ansiosa ou nervosa, mas que talvez eu fosse cair ali, eu iria, né? Como é que ele não percebeu, gente? Aí eu pergunto para você e para eu mesma: quantas vezes Deus falou, Deus avisou, e a gente teimou em ir ou teimou em não ir, teimou em fazer ou teimou em não fazer. Porque existem a possibilidade de estarmos desobedecendo a Deus em fazer algo que está desagradando a Ele, mas existe também a possibilidade de estarmos desobedecendo a Deus em não fazer algo que Ele mandou fazermos. É verdade. Então, que fica uma lição bem vívida na nossa mente, né? E aqui agora ele está falando: palavra daquele que ouve os ditos de Deus. Ele ouvia os ditos de Deus e sabia a ciência do Altíssimo. Ele tinha consciência de quem era Deus, de quem era aquele que estava falando com ele, a autoridade máxima, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso, e prostra-se, porém de olhos abertos. Eu me lembro que quando eu era criança, nas orações, quando íamos eu ia muito para a oração com a minha avó. Minha avó, minha mãe, a gente ia para o círculo de oração e me carregava. Teve uma vez que eu fiquei curiosa, eu fiquei encasquetada. Eu fiquei assim. Eu vou contar, mãe, aquele negócio da irmã Maria. Mariazinha, a irmã Maria.
Então, a irmã Maria Helena, é a Maria Helena, aquela que estava aqui na igreja do pastor... Evaristo. Lembra que a gente ia na oração ali? Então a gente estava na hora da oração. E estava na hora de intercessão e oração. Nessa hora a gente está orando, a gente tem que fazer o quê? Reverência. Reverência à autoridade máxima que ali está. Essa irmã, eu vou dizer uma coisa para vocês em particular. Ela era... Ô Espírito Santo, me perdoe da palavra. O Senhor já a levou. Mas para descrevê-la corretamente, Espírito Santo, eu não queria falar essa palavra. Mas me perdoa, Deus. Eu posso falar outra palavra? Qual palavra eu deveria falar? Tá, olha, eu não gostaria de falar essa palavra, eu não gosto disso. Mas eu vou falar para que todos entendam. Essa irmã, ela era bem chatinha. E às vezes inconveniente. Mas Deus a amava muito. E a usava com poder e autoridade. Digo isso porque eu estava cansada, criança, emburrada, não queria estar ali, mas já estava acabando, que bom. Esse foi o meu pensamento. Vou ficar em pé e a gente fez um círculo, deu as mãos e vamos orar, amém. Então, no meio da oração, todos lá de olhinhos fechados, orando, alguns falando em língua, outros apresentando nomes e falando, orando por vidas e tudo mais. Eu abri os meus olhos. Por incrível que pareça, a direção da minha pessoa estava na direção dessa irmã. E então, quando eu abri os olhos, eu olhei para ela. E quando eu olhei para ela, não deu nem tempo de pensar. Mas da cabeça dela saía fumaça. E saía aquela fumacinha, e a fumacinha subia. Eu fechei os olhos, pisquei assim, quando eu abri de novo, e tava lá, a cabeça dela com a fumacinha. Eu fiquei com medo e fechei os olhos. Me lembrei. Me lembrei do que minha mãe tinha me ensinado, do que minha avó tinha me ensinado. Se você vê qualquer coisa estranha, é Deus, é o Espírito Santo. Reverência, presta atenção. Eu fiquei com medo e ali eu fui tomada de um temor, não foi medo. Foi um temor muito grande. Foi um temor onde que a presença de alguém muito poderosa está aqui, eu me arrepio todinha, muito grande está aqui, e aquela presença era tão grande, tão forte, tão imponente, tão temerosa, que eu imediatamente fechei os olhos, eu apertava os olhos e apertava as mãos de quem estava do meu lado. Aí quando terminou a oração, eu ainda fiquei assim, meio que receosa de abrir. Quando eu abri assim um olhinho, o outro olhei, ela estava falando com outras pessoas, eu fiquei olhando para a cabeça dela, Aí ela reparou que eu estava olhando muito para ela. Aí eu parei de olhar, aí a minha avó falou assim, o que foi? Porque ela era um pouquinho chatinha. Aí a minha avó chegou assim perto de mim, o que foi? Eu falei, vó, vem cá, eu quero te contar uma coisa. Vó, no meio da oração, eu abri o olho, eu olhei pra cabeça dela, tava saindo fumaça. A fumaça era de que cor, menina? Era branca, vó. Ah, não tem problema não. Era o Senhor recebendo as orações. Aí eu falei, que legal. Aí eu fiquei encantada. Aí ela, vai, conta pra ela. Eu fiquei com medo de contar. Porque ela era bem severa, sabe? E bem dura, né? E ela já tinha puxado as minhas orelhas. Puxou mesmo, tá, gente? Puxou a orelha mesmo. Não só de dar bronca, mas de puxar a orelha naquela época. Era muito legal. Hoje eu reconheço
a importância dos mais velhos e daquele ensinamento todo, porque hoje Deus me tornou essa mulher temerosa a Ele, graças aos ensinamentos que recebi e aos irmãos que participaram da educação. Porque na igreja, lá não era só os pais que eram os educadores da criança. Todos os irmãos mais velhos nós tínhamos que obedecer e não é temor, é respeito. Obrigada, Espírito. Tudo é demais. Respeito, sabe? Nós tínhamos que ter respeito e deveríamos obedecer. Eu fui ensinada assim. Então, quando a gente estava andando demais para um lado e para o outro e inquieto, e nossa mãe de cá fazia gestos, falava, e a gente não dava ouvido, o irmão que estava mais próximo ia lá e dava um beliscão. Puxava a orelha. E é verdade. A gente respeitava mais. Oh Deus. Jesus, em misericórdia. Mas eu cresci, graças a Deus. Graças a Deus eu tive essa educação. E aqui, orar de olhos abertos. Você está de olhos abertos diante da presença do Todo-Poderoso. Isso é falta de temor. Falta de temor. Quando nós vamos orar, devemos sempre fechar os olhos, porque, como eu falei com vocês, eu mostrei para vocês aquela imagem, a gente acha que não, a gente acha que está sozinho ali, mas quando na verdade Deus está conosco. E devemos ter respeito, temor. Existem momentos que acontecem em que nós realmente fazemos orações em que estamos de olhos abertos. Esses dias eu passei por aqui, pela casa de uma das vizinhas, por onde eu passo para chegar à casa da minha mãe, e ela estava passando mal, e ali naquele momento eu levantei as mãos para os céus e falei: Senhor, acampa os seus anjos aqui, tu não me colocastes aqui à toa, ó Deus, tu não me enviastes aqui neste horário, neste momento à toa. Creio que estou aqui para fazer uma obra, então envia os seus anjos, acalma essa menina, acalma essa jovem, ajuda ela, Senhor, não a deixe desmaiar. Ela estava a ponto de desmaiar, ela já tinha desmaiado, ela estava com muito pouco consciência. Então, fui orando e ali eu estava de olhos abertos, enquanto eu tocava nas mãos dela, apertava ela, as pernas, os braços, dava umas tapinhas para fazer a massagem nos pés, para que ela acordasse. Eu estava orando da boca para fora e em espírito, e pedindo ao Senhor que desse-nos estratégia, porque precisávamos de um socorro para levar ela ao médico, e não estávamos encontrando. E graças a Deus, Deus foi ministrando, Deus foi falando na mente de um moço que estava parado ali, que em todo tempo ele também estava tentando ajudar. E tudo foi fluindo, sabe? E eu fui falando com ela: tenha calma, meu amor, tenha calma. E eu tenho certeza de que Deus cuidou dela, continua cuidando e tratando. Existem momentos que sim, nós devemos fazer orações de olhos abertos, mas é raro um momento. Existem temor, a gente tem que ter temor do Senhor. Isso era um encontro pessoal que ele ia ter com Deus. Um encontro pessoal, você vai ficar lá de olhos fechados. Nem Moisés conseguiu. Moisés, que era tão íntimo de Deus, e ele ainda estava nu. Jesus. Então, a palavra, ele dizendo a Balaque, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso, e prostra-se, porém de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será uma possessão. Seir, seus inimigos, também será uma possessão. Mas Israel fará proezas. De Jacó
sairá o dominador e exterminará os que restam das cidades. Viu Balaão a Amaleque, proferiu a sua palavra e disse: Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será destruição. Viu a Queneus, proferiu a sua palavra e disse: Segura está a tua habitação, e puseste o teu ninho na penha. Todavia, o Queneu será consumido. Até quando? Azur te levará cativo. Proferiu ainda a sua palavra e disse: Ai, quem viverá quando Deus fizer isto? Homens virão das costas de Quitim em suas naus, afligirão a Azur e a Éber, e também eles mesmos perecerão. Então Balaão se levantou e se foi, e voltou para a sua terra, e também Balaque se foi pelo seu caminho.